Olá, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao canal Restaurando Vidas em Jesus Cristo. E quero pedir a você que se inscreva neste canal, dê aquele joinha que a gente chama, faça comentário e compartilhe. E interessante você, quando apertar, você marcar aquela função todos, porque quando eu postar vídeo, o YouTube lhe avisa. Então, se inscreva, dê joinha, faça comentário e compartilhe. Que Deus o abençoe. Porque eu tenho uma palavra hoje para os nossos corações, a cura. O que nós devemos fazer quando tem alguém doente? Você acredita que pode haver doença por causa do pecado? Qual a solução que a Bíblia diz para quando tem alguém doente? Não saia desse vídeo, que é interessante o que Deus vai falar aos nossos corações. Às vezes, quando a gente sente qualquer coisa, a primeira coisa que você pensa em fazer o que é? Correr para um hospital, levar o paciente. Mas a Bíblia diz aqui no livro de Tiago, capítulo de número 5, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, versículo de número 13. Tiago, capítulo 5, versículo de número 13, nós vamos falar aqui. Estais alguém entre vós aflito, faça oração. É o que o texto está dizendo. Faça oração. Está alguém alegre, cante louvor. Versículo 13. Versículo 14, está alguém doente entre vós? Chame um presbítero, ou seja, que é o pastor da igreja, e ore por ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, que é ungindo com óleo, tem aquele óleo ungido. E aí, depois de fazer isso aqui, o que será que vai acontecer se está alguém doente? Eu quero contar aqui um testemunho rapidinho, peço a você não saia do vídeo, vê se você vai crer nesse testemunho. Tinha uma vigília da igreja, do povo de Deus, e estava duas crianças ali, mas eu estou falando de menino pequeno. Ninguém conhecia a vida daquelas duas crianças, menino pequeno mesmo. Foram para essa vigília. Quando chegou lá, o pregador pregou esta mensagem aqui. O pregador pregou essa mensagem que eu vou transmitir para você. Uma mensagem expositora, que eu vou expor o texto a você. Então aquelas crianças estavam tão ligadas naquele culto, que o importante, a diferença é essa, que uns estão ligados e outros não. Aquelas duas crianças, elas estavam tão ligadas nesta palavra, da unção aqui do óleo para a cura, que elas foram para casa. Quando chegaram lá, essas crianças tinham uma mãe muito doente. Esta mãe estava desenganada, eles deixaram esta mãe prostrada ali numa cama, e eu não sei como que eles alimentavam ela, era pedindo como era, mas sei que eles deixaram ela na cama lá e foram buscar algo de Deus para aquela mãe. E eles levaram, mas eu só vou contar o final a você depois daqui da palavra, senão você não vai entender. O final, eles foram, o pregador estava pregando sobre esta palavra: se está alguém aflito, faça uma oração. Você tem orado?
quando você está aflito, eu não sei de onde vem essa aflição, essa coisa medonha, faça uma oração. É o que a Bíblia está dizendo. Você está alegre? Canta o louvor, oh glória. Está aflito, você não vê aquela pessoa cantando? Você vê aquela pessoa cantando? Porque ela está alegre. Uma pessoa vê outra pessoa com os olhos doentes, aí vê que essa pessoa está muito triste. Com pouco tempo você vê ela cantando ali, então quem está alegre canta. Quem está triste ora, busca. Aí ele diz aqui, se está alguém alegre, cante louvor. Então, o louvor, ele é cantado em uma forma de oração. Imagine, Senhor meu Deus, você conhece esse louvor? Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, é uma oração, é um louvor, uma oração. Mais grato a Ti, tá vendo? É um louvor que ele alimenta a alma e o espírito. Então está alegre, cante. Está aflito, ore. Aí agora, está alguém doente entre vós? Olha o que a Bíblia diz. Chame o presbítero. Chama o presbítero. A Bíblia está dizendo, da igreja, e ore por ele. Então, se tem alguém doente, no versículo 14 de Tiago 5, para você ir, se está alguém doente, chame o presbítero, o pastor, o diácono, e ele venha orar, ungindo com óleo, em nome do Senhor. É ungindo com óleo. O óleo não tem, presta atenção a isso, o óleo, ele não tem nenhum propósito medicinal, mas é usado para simbolizar o Espírito Santo. Eu tenho uns mistérios medonhos com óleo. Eu já tenho chegado em casa que ninguém suporta mais morar, porque ela está invadida de espírito imundo. Vou então lhe ensinar isso, aquelas casas que diz que é mal assombrada. Eu chego nas casas, cheguei no Maranhão, tinha uma casa lá que o bicho já tinha tomado de conta. Você chega, você na sua casa, manda sair em nome de Jesus, é o nome de Jesus, não é o seu, não é de ninguém, é o de Jesus. Você vai logo mandando, ei, vai caindo fora aqui, é no nome de Jesus, sai no nome de Jesus. Saia da caixa da descarga no nome de Jesus, saia do guarda-roupa. Ah, o meu guarda-roupa não mora ninguém lá, mora sim, manda sair. Quando acabar você unge as portas, unge as janelas. Deus vai lhe honrar, porque aquele olha, mesmo que você está dizendo, Espírito Santo, guarda aqui, guarda ali, guarda ali. A simbologia do óleo não tem nem nada para curar, não. É a simbologia do Espírito Santo. Eu tenho esse mistério com óleo que Deus me deu, desde a minha chamada, há muitos anos passados, na rua, ali de Estreita de São Luís do Maranhão. Eu num dia muito difícil, outra hora eu conto esse testemunho para você. Não vamos misturar aqui não, para você não esquecer do testemunho lá das duas crianças, senão você vai esquecer. Então, ungindo com óleo no nome do Senhor. Então, se está alguém doente, chama um presbítero, um diácono, um pastor e peça para orar. Que chega lá, ele vai ungir e vai orar. Olha o que diz o versículo 15. A oração da fé salva o doente, e o Senhor o levantará. Oh glória! É a oração da fé do Evangelho quem levanta o doente. É a oração da fé do Evangelho, é você orando que Deus vai levantar o doente. Não sou eu nem é você que vai levantar. É o Senhor levantará, o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Você que está me assistindo,
Se você não puder agora, mas depois abra a sua Bíblia, qualquer Bíblia que você tiver em casa. Bíblia católica, de São Paulina, aquela grandona que é cheia de desenho, a evangélica. Abra sua Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 13, e você vai ver capítulo 5, versículo 13, você vai ver essa tremenda mensagem. Aí você vai ver aqui que se a oração, como ela é importante, a oração e a unção com óleo. O presbítero, o pastor, o diácono vai chegar lá no doente, vai orar nele, ungir. Diz a Bíblia aqui que Deus o levantará, glória a Deus, o Senhor o levantará. Por isso que é importante nós estar ligados uns com os outros. Aí diz aqui na parte B do versículo 15: e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Glória a Deus. Já pensou? O homem está enfermo. Quantas pessoas estão enfermas hoje, precisando de uma oração, mas não manda chamar ninguém, nem pede. O texto diz aqui: chame um presbítero. Chame, né? Hoje é 6 horas, hoje é o crente 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas. Mande chamar um presbítero que ore. Então, se tiver pecado, lhe serão perdoado. Versículo de número 16: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que seja curado. Tu estás vendo a situação, que ponto chegou? Pega esse versículo e vai examinar em redes sociais hoje como estão, uns contra os outros, um falando mal com o outro. Eu vi um ontem, que só em você olhar a aparência dele, dá para ver que já tinha dado para ele aprender alguma coisa. Mas ele dizendo lá que ele não ataca ninguém, é porque tem 2 evangelhos a ser pregado. O evangelho, né? O evangelho como ele é, e o que não é evangelho. Então ele prega o que não é evangelho. Eu não conheço ganhando vidas, pregando o que não é evangelho. Eu não conheço. Eu já ganhei um bocado de vida para Cristo. Eu chego num canto para a honra e a glória do Senhor. Ninguém ganhou uma pessoa. Eu chego lá, Jesus chama aquela pessoa para a glória do nome dele. Foi uma obra medonha nessa viagem minha para o Maranhão. Então, porque eu prego o evangelho. Eu cheguei numa família, contei só a história do filho pródigo, que eu vou pregar aqui também. O filho pródigo, não nesse vídeo, no outro. Só foi eu contar, trouxe esperança àquele povo. Então pregue o evangelho. Não vá pregar o que não é evangelho, que isso é que traz esse problema aqui, ó. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que seja curado. Não precisa eu lhe dizer nada para você ver como é que está as enfermidades no meio do povo de Deus. Não precisa nem eu dizer. É um atacando uns aos outros, um se posiciona em rede social, mete ataque, escandaliza, fala mal, depois ele está no leito do hospital lá, acabado. Porque o negócio é, enquanto a enfermidade está nos outros é uma coisa, mas quando chega a você é outra, né? É muito fácil a gente falar tudo, quando chega na gente é que a história vai mudar. Então, confessai a culpa uns aos outros e orai uns pelos outros para que seja curado. Ou seja, olha o que diz aqui o versículo: a oração feita por um justo pode muito em seu efeito. A parte B do versículo 16. A oração feita pelo justo. Você já ouviu alguém dizer que não há justo? Não havia antes de Jesus. Mas o que significa isso? Você é justificado por Cristo, porque Ele fez lá na cruz por você. Então, se você tem Ele como seu justificador, quando você ora e diz assim: Senhor,
eu nem merecia, mas o Senhor me escolheu, muito obrigado. O Senhor escolheu me salvar. Obrigado, Senhor. Então, você reconhecendo o favor que Ele fez lá na cruz por você, você aceitando Ele como seu suficiente Salvador, você acreditando que através daquilo é que você vai ao Pai, você justificado por Jesus, a sua oração é diferente. Você é justo porque você é justificado por Jesus, não porque você é melhor do que ninguém ou eu. Versículo 17 terminando. Elias era homem sujeito às paixões semelhante à nossa. E orando pediu que não chovesse. E não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. Está vendo? Elias era homem poderoso, de unção de Deus na vida dele. Mas a Bíblia diz que ele era sujeito às paixões. Nós não conhecemos nenhuma passagem aqui que acuse o Elias. Mas a Bíblia está dizendo, quando ela usa Elias como referência, que veja que ele foi arrebatado. Ele diz, Elias era homem sujeito a paixões semelhantes às nossas. Mas ele orou e determinou. E passou 3 anos e 6 meses sem chover. Então determine a sua vitória. Determine que esse vendaval vai parar. Determine que essa água, essa enchente vai escoar. Determine que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem um amanhecer. Determine isso. E eu vou agora terminar o testemunho daquelas 2 crianças que pegaram esse texto aqui. Chame o presbítero da igreja e ore por ele, ungindo com o óleo. O pregador pregou tanto do poder da unção do óleo, a semelhança do Espírito Santo, mas ele pregou tanto, aquele óleo não tinha cura nenhuma, mas ele pregou tanto sobre a importância, que aquelas crianças entenderam o que era aquele óleo. Chegaram em casa, pegaram os 3 dedinhos de óleo, de cozinha que tinha numa lata velha daquela lá. Chegaram lá, não ungiram a mãe não, derramaram na cabeça, porque, oh glória, oh Senhor, eu sinto a tua presença, glória a Deus, eu sinto a presença de Deus neste lugar aqui agora. Ungiram a inocência, Deus está no simples, meu irmão. Deus está na inocência, glória a Deus. Pegando aquele óleo, chegando e derramando na cabeça da sua mamãe, dizendo, mamãe, Jesus lhe cura. Seja curada no nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Aquelas crianças não eram presbítero. Aquelas crianças não eram diácono, não era pastor. Aquelas crianças eram 2 crianças. Mas a fé que elas trouxeram dentro dela transpassou toda a religião, venceu todos os tabus, quebrou todos os paradigmas e levantaram a sua mãe para a glória do nome do Senhor. Tu crê nisso? Determina que Deus vai te dar vitória. Levantaram a sua mãe. Pastor, foi aquele óleo de cozinha? Não, foi Jesus Cristo, está aqui. O Senhor o levantará. Foi Jesus que levantou, Ele vai levantar. Senhor meu Deus, quero terminar esta palavra apresentando todos que vão ouvir esta palavra, Senhor. Senhor, renova as esperanças, renove a fé, a confiança, o ânimo, a coragem, a perseverança, meu Deus. Senhor, abra a porta financeira para que todo aquele que vai ouvir esta palavra honre os seus compromissos. Senhor, uns estão envergonhados porque estão devendo e não tem como pagar. Deus, o Senhor, Deus das causas é impossível. Então, abra uma porta financeira neste dia de hoje. No nome de Jesus, compartilhe este vídeo com as outras pessoas.